Olá, começa agora o Você Vale na TV. Hoje estreamos o nosso cenário novo, acompanhando as boas mudanças pelas quais o Sistema Atalaia de Comunicação passa. Esperamos que vocês gostem. Estamos em outubro, o mês dedicado à campanha de conscientização sobre o câncer de mama, popularmente conhecida como Outubro Rosa. E como madrinha desse movimento, em Sergipe, não poderia deixar de usar esse espaço para falar sobre o tema. Para isso, convidamos o mastologista Thiers Deda Gonçalves. Ele é médico pela Universidade Federal de Sergipe, fez sua residência médica na Universidade Federal de São Paulo, onde também concluiu doutorado em ginecologia. Dr. Thiers atua como professor adjunto do curso de medicina da Universidade Federal de Sergipe. Já foi presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional aqui de Sergipe. Além disso tudo, é pai da Flávia e da Fernanda. Seja bem-vindo ao Você Vale na TV, Muito obrigado, Thiers. muito obrigado. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar num espaço como esse, né, para poder falar de tema tão importante para a sociedade, que é a história da mama, da saúde mamária, né? Falar um pouco da gente, falar um pouco também de saúde mamária. Parabéns pelo estúdio, está muito bonito. Ai, obrigada a você por já estar fazendo parte dele, estreando com a gente, não é? E ter aceito o nosso convite, Dr. Thiers. É uma causa muito nobre, mas muito mesmo, e emocionante ao mesmo tempo, que a gente tem visto a evolução, não é? Mas vamos falar um pouquinho primeiro da sua história, da sua carreira, como foi essa escolha pela medicina e especialmente da sua especialidade. Interessante essa sua pergunta, né? Porque isso é bem oportuno. Ontem foi o dia do professor, né? E eu escolhi medicina por causa de um professor, né? Ah, foi? Eu estava fazendo um curso pré-vestibular. Eu fazia eletrônica, eu era estudante de eletrônica do curso médio na Escola Técnica Federal de Sergipe. Ia seguir provavelmente essa carreira. Ia fazer engenharia elétrica. Então estava num curso pré-vestibular e comecei a assistir uma aula de biologia. Eu fiquei tão fascinado com aquilo, mas eu mudei assim em questão de segundos. Não, é isso que eu quero. Eu não sabia exatamente o que é dentro da biologia, né? E aquilo foi amadurecendo aos poucos durante o ano e eu tive uma convicção. Eu esbarrei na medicina. Não tive nenhuma outra influência antes disso. E a gente dá muita sorte, porque a gente escolhe o que quer ser em tese para o resto da vida quando a gente tem 17, 18 anos de idade. Eu dei sorte de escolher a coisa que eu gosto, né, que eu amo fazer. E que vai levar para sempre. E que vou levar, eu acho que eu nunca vou... acho que a figura de ex-médico para mim não vai funcionar nunca. E como foi essa escolha pela mastologia? Então, na época eu escolhi primeiro, o mastologista ele vem da ginecologia ou da cirurgia geral. São os pré-requisitos para se fazer uma residência em mastologia, uma especialização em mastologia. Então, na época, eu optei inicialmente pela ginecologia e obstetrícia. A ideia era fazer reprodução humana. Fui para a melhor residência de ginecologia e obstetrícia na época, que era a Universidade Federal de São Paulo, também conhecida como Escola Paulista de Medicina. Para mim foi Aliás, é uma grande referência, né, para quem está nos acompanhando. Hoje, a Universidade Paulista de Medicina é, além de uma referência, de onde saem os melhores frutos, né, da medicina. Então, ali foi um divisor de águas para mim, na minha vida profissional. E eu mergulhei ali de cabeça, e dentro da estrutura da universidade, da minha residência, de novo eu tive uma influência muito forte dos meus professores. Existia um grupo de mastologia muito bom, que ainda existe um grupo de mastologia muito bom ali, e eu me identifiquei com a especialização, com o cuidar da mulher, né, com câncer de mama, poder oferecer para ela uma perspectiva de cura e de vida. Aquilo me fascinou, além da estrutura dentro da universidade ser muito bem organizada. Realmente ali eu me encantei com a mastologia e vim para Sergipe mastologista. Eu terminei a residência de gineco 3 anos, fiquei mais 4 anos fazendo só mastologia, foi onde eu fiz o doutorado também, e quando eu voltei aqui eu digo, não, eu sou mastologista.
Então, interessante, você entra num voo de um jeito e volta de outro. E é assim que a vida tem que ser. Bem mais formado, bem assim, mais preparado. A gente tem que ir sentindo as coisas que a vida vai oferecendo pra gente. E aproveitá-las, E aproveitar, e se tiver que mudar, muda. A gente tem que se sentir bem com aquilo que a gente escolhe. E foi assim que a minha vida tem andado. A vida, ela é cheia de linhas tortas, de curvas, né? Se fosse uma reta só, não tinha graça. Não tinha nenhuma. Os desafios é que nos motivam, né? Então, assim, falar hoje de câncer não sei, talvez é uma visão tenebrosa que a gente tem da doença. Existe também diversos tipos de cânceres. Mas vamos falar de um especial. O câncer de mama, que aflige tantas mulheres e tantas, né? E como tem sido tratado? Houve alguma evolução de um tempo, né, dos últimos anos? Vamos falar dos anos 70 para cá, né? O câncer, ele é um vilão, né? Ele é uma doença que bastante estigmatizante ainda hoje, e o que a gente conhece por câncer é uma série enorme de doenças que partilham duas características principais: a capacidade de se espalhar para outros órgãos e a incapacidade de ser controlada pelo próprio corpo. As células do câncer, elas se dividem, não param de se dividir, elas desobedecem às regras naturais do próprio corpo. Dentro desse conceito tem várias doenças que entram dentro dessas características principais. O câncer de mama é uma das mais importantes porque é mais frequente na mulher, perdendo apenas para o câncer de pele. E ela traz duas coisas, duas mensagens inicialmente muito chocantes para uma mulher. Quando uma mulher recebe um diagnóstico de câncer de mama, duas coisas vêm na cabeça dela. Será que eu vou morrer? Ou será que eu vou perder minha mama? Vou ficar mutilada? E são duas ideias apavorantes, né? Claro, a virilidade, né? E essas ideias, elas surgem de uma história passada do câncer de mama, em que geralmente era isso que acontecia, né? Tanto fazia a mulher ter um câncer pequenininho como um câncer enorme, ela tirava toda a mama, ela ficava mutilada, não havia maneiras de se reparar essa mutilação realizada através das reconstruções mamárias. E essa ideia ficou no inconsciente coletivo, né, durante muito tempo, e ainda existe algum resquício disso. Isso tudo mudou, graças a Deus, né? Eu estava comentando um dia desses que o câncer de mama, na década de 80, na década de 70, final da década de 70 para o início da década de 80, de cada 10 mulheres que tinham câncer de mama, 8 não estavam vivas 5 anos depois. Hoje, 2015, mesmo no Brasil e mais ainda em países mais desenvolvidos, é o contrário. Considerando-se todos os estágios de câncer de mama, desde o inicial até o mais avançado, e hoje 8 em 10 estão curadas, estão vivas, estão bem, estão trabalhando, estão fazendo suas atividades. Isso se deve a uma série de fatores, mas fundamentalmente a mais diagnósticos. Hoje a gente acha mais e acha mais precocemente, porque as mulheres estão mais motivadas para fazer, porque os equipamentos estão mais sofisticados e porque os profissionais que lidam com esse diagnóstico estão mais bem treinados. E os medicamentos? E existe esse outro fator, que o tratamento evoluiu, né? Então, muitos medicamentos surgiram desde então, e essas medicações permitem muito mais curas e muito mais controle do câncer de mama. E como tem sido aqui em Sergipe, fazendo um retrato, uma análise das mulheres, né, sergipanas, tem acompanhado essa estatística, a sobrevivência? Em Sergipe existe toda a condição de se tratar uma paciente de câncer de mama, como em qualquer outro lugar do mundo, né? As tecnologias, elas estão disponíveis a todos. Os profissionais, eles são treinados com a mesma eficiência que em qualquer outro lugar. Os medicamentos são os mesmos, os protocolos, eles são internacionalmente conhecidos. Então, hoje é possível uma mulher em Sergipe ter a mesma perspectiva de tratamento e de cura do que qualquer em outro lugar. O que precisa para isso, obviamente, é uma organização dos sistemas. E a gente sabe, infelizmente, que às vezes o acesso
a todo esse avanço, ele não é igual, não só em Sergipe, mas no Brasil inteiro. Infelizmente, existem pessoas com mais acesso, existem pessoas com menos acesso, existem sistemas de saúde públicos que funcionam melhor em determinados lugares, não tão eficiente em outros, e isso acontece e precisa ser melhorado em alguns aspectos. Mas por lei, nós não temos o direito, pelo próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, de ter acesso nesses 90 dias entre o diagnóstico e todo o tratamento? A lei existe, né? É uma lei muito bem intencionada, como todas elas, né? Existe uma obrigatoriedade dos serviços públicos em oferecerem a resolução do caso da paciente em 90 dias, do diagnóstico ao tratamento, mas o sistema muitas vezes ainda não está engrenado ou funcionando a contento a ponto de fazer cumprir essa lei em todas as situações. A gente sabe disso, né? Então é preciso um avanço no sistema de saúde, no sentido de que as mulheres consigam realmente o seu diagnóstico, o seu tratamento num tempo adequado, porque o tempo é fundamental. Claro, e é sofrido para essas mulheres. A perda de tempo, além de gerar muita ansiedade, essa morosidade pode prejudicar e modificar todo o prognóstico, né? A gente sabe a longevidade, disso, né? Claro, claro. Agora, quando eu falo assim da sergipanidade, enfim, dos traços dessas mulheres, são os nossos hábitos também. Existe diferença dos nossos hábitos para aquela que está lá no leste europeu, por exemplo, e que provoque um índice maior de câncer ou não? Ou seja, eu li recentemente que o cafezinho que a gente toma, ele tem sido usado como um preventivo para o câncer. Comprovadamente, né? Existem vários estudos nesse sentido, né? A diferença da medicação para o veneno, às vezes, é a dose, né? Então, se você toma pouco café num ritmo correto, existem estudos, existe um grupo enorme no Hospital das Clínicas, do INCOR, só sobre estudos do café, efeitos benéficos do café sobre a saúde. O mesmo café que faz bem pode fazer mal. Sim, como a gente vê muitas vezes nas pesquisas, né? Como tudo. Então, o que acontece com o câncer é que o câncer, ele é um ônus civilizatório. Explicando melhor isso, ele é uma consequência da urbanização e do meio de vida urbano. Então, se a gente pegar as mulheres hoje, se nós observarmos as mulheres hoje, elas são muito diferentes das mulheres na época da minha bisavó. As mulheres naquela época tinham 23 filhos, 20 filhos, 15 filhos. Que diminui o risco, né, então, dos cânceres. Quanto mais filhos, a gente não vai prescrever gravidez, né? Mas que diminui. Então, assim, quanto mais cedo uma mulher engravidar, quanto mais vezes ela engravidar, quanto mais o padrão, quanto mais alimentos naturais ela consumir, quanto menos nível de estresse ela tiver, quanto menos contato com poluentes ambientais ela também tiver, ela vai diminuindo o padrão de risco. Então hoje as mulheres, elas menstruam mais cedo, elas têm menos filhos ou não têm filhos, ou têm filhos tardiamente, têm um estilo de vida muito estressante. Naturalmente. Em geral se alimentam como nós homens também, eu falo a comunidade como um todo, se alimentam inadequadamente, são expostas a muitos poluentes ambientais. Esse conjunto de fatores, além do fato de viverem mais, né? Então a gente ainda assim vive mais, porque o grande fator de risco para o câncer de mama, além do gênero, na mulher é muito mais frequente do que no homem, na proporção de 150 para 1, a cada 150 mulheres com câncer de mama tem um homem com câncer de mama. A idade é o outro fator de risco mais importante. Gênero, idade, a partir dos 50 anos ele se torna mais frequente, e história familiar. O contraponto disso é que muitas pesquisas estão surgindo para avaliar o potencial terapêutico de alimentos, né? Como café, como frutas, como verduras, legumes, fibras e tudo mais. E a gente sabe que existe um potencial
desse estilo de vida saudável, e aí no tocante na alimentação, na atividade física e tudo mais, na prevenção de todos os tipos de câncer e de vários outros tipos de doença. O peso disso ainda não está bem estabelecido, mas que existe uma influência, existe, né? Então, hábitos saudáveis são uma forma de prevenir várias doenças, dentre elas o câncer de mama. Dentre elas, então vamos saber logo mais quais hábitos são esses que a gente deve adquirir. Olha, bom, hoje o nosso convidado é o mastologista Thiers Deda Gonçalves. Estamos conversando sobre o câncer de mama, suas causas, o tratamento, a prevenção. Enfim, continua conosco que no próximo bloco voltamos com mais esclarecimentos. De volta com Você Vale na TV. E em alusão ao Outubro Rosa, convidamos o mastologista Thiers Deda para falar um pouco sobre o tratamento do câncer de mama e esclarecer os mitos e verdades que envolvem a doença. Uma pessoa tem risco comprovado, enfim, futuro de câncer? Enfim, conta um pouco como seria esse dado que a gente já nasce, né, mapeado. Nós nascemos com um manual de instruções. Esse manual de instruções chama-se Código Genético. Ele dita o funcionamento do nosso corpo. Em geral, a maioria das pessoas nascem com esse manual perfeito, certinho, não falta uma página, não falta uma letra. Algumas pessoas, elas nascem com um problema nesse manual. Falta uma página, a página está borrada, não está legível. Isso gera um funcionamento incorreto do organismo. Mas hoje a gente já consegue fazer essa leitura precocemente? Sim, a gente, de cada 10 casos de câncer de mama, um se deve a uma alteração genética que é herdada da família. 1 em 10. 10% dos cânceres de mama a mulher teve porque ela herdou. Ela nasceu com um defeito de fábrica genético, digamos assim. E quando é que a gente suspeita que a mulher tenha esse problema? Quando a gente olha para a história familiar e vemos vários casos de câncer de mama em mulheres jovens e com parentesco bem próximo, principalmente mãe ou irmã. Uma coisa é uma mulher chegar e dizer assim: eu tive minha bisavó com câncer de mama aos 90 anos de idade. Não tem nenhum significado para ela em termos de risco para essa mulher. De herança, né? De herança. A bisavó dela teve pelo próprio processo de envelhecimento. Agora, se ela diz: minha mãe teve câncer de mama com 42 anos de idade, minha irmã teve câncer de mama com 32 anos de idade. Se ela tiver 2 ou mais parentes com câncer de mama antes da menopausa, daí a gente começa a desconfiar de que ela possa ter um defeito genético. E aí existem testes genéticos para se avaliar se realmente existe esse problema. Esse teste deve ser feito na pessoa da família, se for possível, na pessoa da família que teve o câncer. Se nessa pessoa que teve o câncer foi detectada alteração genética, daí as outras pessoas são testadas. Se essa pessoa que tem um câncer não tem um problema genético herdado, então esse câncer dela foi uma consequência do ambiente, do estilo de vida e não da herança. E as outras pessoas da família, portanto, não precisam ser testadas. Esse teste já existe, ainda é muito caro, já foi muito mais caro e pelo que eu sei até hoje ainda não existe a disponibilização disso pelo Sistema Único de Saúde. Posso estar enganado. Feito em laboratórios privados. Feito em laboratórios, são testes feitos em laboratórios internacionais, inclusive. Tá, agora vamos falar de prevenção. Qual o tipo de prevenção mais sugerido para essas mulheres e a partir de que idade começa a ser exigido, vamos dizer assim? É importante falar de prevenção, porque às vezes uma paciente chega no consultório com câncer de mama e diz: puxa, mas eu fazia todos os exames de todos os anos e tive o câncer. Por que isso, né? Então o que se deve entender é que esses exames que a gente faz não são exames de
Existem dois níveis de prevenção, a primária e a secundária. Na primária são ações que a gente faz para evitar que a pessoa tenha doença. Sim. A mamografia regular, o ultrassom regular, o exame clínico regular não previnem que a pessoa tenha doença, mas previnem que ela tenha uma doença avançada. Aumenta a chance de cura. Então a prevenção secundária tem um nome muito comum, muito conhecido, que chama diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é igual à prevenção secundária. Existe uma linha de estudos dentro da prevenção primária, existem ações em que a gente possa diminuir a chance de ter câncer de mama. É isso que eu falei antes, que está começando a se estudar muito isso. E aí está começando a se enfatizar muito na alimentação, na atividade física e na atitude mental também. Né? Isso conta muito, né? Muito demais. Ou seja, o pensamento positivo gera... Importante. Cabeça boa, boa alimentação e atividade física. Mente sã, corpore sã, né? É o velho ditado, é o velho provérbio. Acredito muito. E qual foi sua paciente mais nova? Que idade pode vir a surgir? Eu já tive pacientes com 21 anos de idade com câncer de mama. Felizmente isso é muito raro. Existe uma ideia, uma pergunta que toda vez me fazem, frequentemente me fazem assim: hoje está tendo mais câncer de mama em mulheres mais jovens, é verdade isso? E eu não conseguia responder, porque eu não conseguia ver muitos dados científicos com relação a isso. Nós fizemos há 2 anos atrás um trabalho na Universidade Federal de Sergipe para tentar, de uma certa maneira, responder essa pergunta. Mapeando, né? Nós comparamos um grupo histórico, através dos arquivos da faculdade, que foi operado na década de 70, 80, e vimos a distribuição na faixa etária. Então vimos, por exemplo, que 3,5% das mulheres tinham câncer de mama antes dos 35, 3,5% dos cânceres de mama aconteciam antes dos 35. Eu peguei esse grupo e comparei com mulheres que tiveram diagnóstico agora, nos últimos 5 anos, igual. Igual? Então o índice permanece. A distribuição nas faixas etárias permanece. Obviamente que o número absoluto aumentou. Então existem mais mulheres com a doença. 3,5% antigamente de uma população menor, representava um número absoluto menor. Mas a proporção é igual. Tem um trabalho em Jaú, no interior de São Paulo, também de uma universidade de lá, que encontra os mesmos dados. Então não há mais câncer em mulheres mais jovens. A princípio, pelo menos esse estudo foi um estudo com algumas limitações, porque foi um estudo de revisão, né? Mas que aponta nesse sentido, né? Tem mais câncer, mas a distribuição continua sendo a mesma. É mais frequente em mulheres acima de 50 anos de idade. E como que se inicia o tratamento efetivo após a descoberta? Classicamente, a sequência era cirurgia, depois quimioterapia, de imediato a cirurgia. De imediato cirurgia, depois a quimioterapia sim ou não, a depender do grau do tumor e do estágio, e radioterapia sim ou não, a depender também de algumas características. Hoje em dia, em alguns casos, a gente começa com quimioterapia. Que casos? Se o tumor é muito avançado, a gente começa com quimioterapia para poder depois operar em melhores condições. Se a paciente tem um tumor grande ou uma mama muito pequena e a paciente não quer retirar a mama, a gente pode dar quimioterapia antes para reduzir o tamanho desse tumor e aí poder preservar a mama. Então hoje inverteu essa forma? Em algumas situações. A cirurgia ainda é, na maioria das situações, o primeiro tratamento. Em alguns casos, bem selecionados, a quimioterapia pode vir antes. Talvez no futuro isso mude ainda mais e cada vez mais casos entrem primeiro para o tratamento com medicamentos, que é a quimioterapia, e menos casos sejam operados. A capa da Time, da revista americana Time, do mês de outubro, trata exatamente disso. Interessante. Existe um tipo particular de câncer de mama que eu chamo carcinoma ductal in situ, quer dizer, isso é um câncer que não tem potencial para invadir nenhuma outra região do corpo, só porque ele está confinado nos canais da mama, ele não invade nem a própria mama. Tem desse tipo de tumor que chama carcinoma in situ de baixo grau, e que talvez, existem estudos que estão começando agora e daqui a 5 ou 6 anos a gente vai ter uma resposta para isso, talvez esses casos, no futuro, a gente não precise operar. Biopsiou, deu o diagnóstico, deu um comprimido, ela usa durante 5 ou 10 anos, e esse é o tratamento daquele caso.
A coisa está evoluindo nesse sentido. A medicina é dinâmica. Bastante. Né? E até essa semana já saiu a chance de uma descoberta ou de uma prevenção, vamos dizer, ao câncer em geral. Não sei se você chegou a ver, um comprimido. Aquele da USP? É. Então, que tal? Foi em São José? A internet é a USP de São Carlos. São Carlos. São Carlos. Então a internet é uma ferramenta maravilhosa, mas às vezes não se faz um uso tão adequado dela. Veja só, essa substância é fosfoetanolamina, ela é uma substância que se identificou que ela tem um potencial de ser benéfica no tratamento para o câncer de mama. Mas não tem comprovação de eficácia, potencial, né? Se você testa 1000 drogas, talvez uma no final se mostre realmente clinicamente útil. Você pode dar para uma mulher e ela se beneficiar daquilo. Então, a partir dessa sinalização, começam-se os estudos clínicos em humanos. Estudo clínico fase 1 para testar a toxicidade, estudo clínico fase 2 para testar a dose, estudo clínico fase 3 para ver se realmente ele é melhor do que o que já está se fazendo hoje em dia. Isso leva 10, 15 anos, infelizmente. E às vezes é reprovado lá pelo FDA. E às vezes é reprovado na fase 1, na fase 2, ou seja, lá em que fase for. Então, as pessoas atropelaram a história e tem liminares, inclusive, obrigando a USP a fazer uma coisa que nem remédio é ainda. Ele é uma substância que parece que ele sinaliza as células cancerígenas e o sistema imunológico consegue reconhecê-las e destruí-las. Pode ser que essa droga venha a ser uma droga realmente útil. Mas nada é instantâneo, né? Nada. E nunca acreditem quando vocês ouvirem que existe uma droga para tratar todos os cânceres. O câncer tem 1000 faces. Eu queria falar de muitas outras coisas, falar das ações do Outubro Rosa, que eu sei que você está à frente aí dentro do seu próprio consultório, oferecendo às mulheres a chance de fazer a mamografia gratuitamente por um período, né? Nós fizemos no Outubro Rosa em 2 dias, nas 2 sextas-feiras, as 2 últimas sextas-feiras do mês, a gente disponibilizou toda a estrutura da clínica para fornecer não só mamografia, mas aquilo que eu chamo que é o que a gente faz no dia a dia no consultório, que é a avaliação mamária completa. Bom, e para encerrar, gostaria de saber, Dr. Jess, porque você vale? A gente procura sempre aliar aquilo que a gente gosta com fazer o bem, né? Eu acho que viver de uma maneira descontraída, eu li um livro uma vez que fala viver desesperadamente, no sentido de não esperar, não no sentido da agonia. É um filósofo francês, que me foge o nome agora, que diz isso. Então a gente tem que viver para a vida plenamente, ajudando os outros, e se a gente puder fazer disso a nossa profissão, né, tá perfeito. E sem esperar nada em troca. A gente não trabalha. Quando a gente ama o que faz, quando a gente ama o nosso trabalho, a gente não trabalha. É com prazer. É só prazer, né? Eu acho que é isso. É muito bom lhe ouvir e agradecer também a sua participação aqui. Tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui gostou bastante. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também, imensamente. O diagnóstico do câncer de mama não é uma sentença de morte. As estatísticas revelam um grande percentual de cura de pacientes e chamamos a atenção para o autoexame regularmente e para a realização de mamografia pelo menos uma vez ao ano. Quanto mais cedo diagnosticada a doença, maiores as possibilidades de cura. O Você Vale na TV fica por aqui. Todas essas entrevistas podem ser revistas no portal a8se.com e no aplicativo Atalaia Mais. Voltamos na próxima semana e até lá!